Glória a Deus. Muito feliz de estar com vocês, queridos. Vocês estão felizes? Com Jesus? E Jesus está feliz com vocês? Glória a Deus. Isso aí eu aprendi com o meu pastor, Luciano. Queridos, que privilégio estar aqui com vocês nessa conferência. Overflow. Estou muito honrado. Queria agradecer o Gui pelo convite, diretamente, o Marcos que está aqui com ele, o pastor Adilson que nos permitiu também poder estar aqui, toda a casa, toda a liderança, vocês, assim, é um privilégio poder servir vocês nessa noite. Eu gosto de dizer que eu estou aqui como um garçom para servir os filhos de Deus, com pão e vinho, e também estou muito feliz também de poder estar aqui com o Luizinho, uma bênção, que toda vez que eu vou em algum lugar ele está ministrando louvor, a gente se esbarra, a gente se encontra. Muito feliz de participar da Igreja de Jesus e conhecer vocês, que eu já me sinto em casa. Eu já me sinto parte da família de vocês, que de fato nós somos, Eu trago o beijo da minha esposa, o abraço da minha esposa, e também dos nossos dois filhos, o Daniel e o Ezra. Eu até pedi para o Gui, falei, Gui, você me permite, cara, chegar um pouquinho depois do horário, porque eu tô com um neném de 5 dias lá, o Ezra. E aí eu tô ajudando a minha esposa, a gente tá junto direto, então tem que colocar um para dormir agora, depois tem que colocar o outro, então a dinâmica aumentou um pouquinho, mas cara, é bom demais, é bênção sem medida. Você tá com fome e sede de Jesus ainda? Amém? Então vamos nessa, porque eu tenho certeza que o Senhor quer falar o nosso coração, ministrar o nosso coração. Queria que você pudesse abrir comigo em João, no capítulo 12. O Evangelho escreveu João, capítulo 12, e a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 11. O Evangelho que escreveu João, o apóstolo João, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 11. Quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Eu vou ler na NVI, tá, gente? Diz assim, olha. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou uma litra de nardo puro, que era um perfume caro. Derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso porque se interessava pelos pobres, mas porque era ladrão e, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Jesus respondeu: deixa-a em paz. Ela guardou esse perfume para o dia da preparação do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao saber que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar Lázaro também, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Se você puder fechar seus olhos, vamos ter mais um momento de oração. Pai, obrigado pela sua palavra, nós amamos a sua palavra. Nossa oração é que, assim como Jesus pediu na oração sacerdotal, nós pedimos nessa noite: santifica-nos na verdade, a tua palavra é verdade. Que essa semente incorruptível possa entrar nos nossos corações como uma terra fértil, Senhor, e produzir não só 30 nem 60, mas 100 por 1 a capacidade máxima dela, para que nós sejamos transformados, para que as escamas dos nossos olhos se caiam, para que o nosso coração esteja tão afinado e calibrado com o seu, que sejamos um só, como é o seu desejo, Pai. Então vem, toma teu lugar, Senhor, continua a ministrar o nosso coração essa noite, para que tu sejas tudo em todos. Nós nos entregamos por completo para te ter por inteiro, Senhor. Tu tens nossa atenção, em nome de Jesus. Aleluia.
Queridos, eu estou muito feliz, como eu disse, de estar aqui nessa conferência de vocês, nesse novo lugar, nesse lindo lugar. Eu sei que é promessa de Deus, eu sei que Deus está concretizando algumas promessas que tem feito a vocês, e é apenas o começo, né? Vocês receberam uma palavra de expansão, vocês receberam uma palavra de crescimento, uma palavra de multiplicação. E overflow, né, tem tudo a ver com isso, transbordar tem a ver com isso, porque todas as vezes que algo começa a romper as suas barreiras e romper os seus limites, ele começa a transbordar. Algo transborda quando ele excede aquilo que era o seu limite, né? Quando um rio transborda, os seus limites agora são rompidos, ele começa a tomar todas as coisas. E sabemos que é uma promessa de Deus, porque o desejo de Deus é ser tudo em todos. A Bíblia vai dizer, né, que quando Isaías tem a visão lá no capítulo 6, ele diz que a orla do manto do Senhor cobria, enchia todo o templo. Deus tem esse desejo, os anjos cantavam, toda a terra está cheia da sua glória. O desejo de Deus é encher todas as coisas, é transbordar todas as coisas, em quem Ele é. Para que a gente possa compreender com a largura, a altura, o comprimento, a profundidade do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O desejo dele é esse, e essa é uma promessa para vocês. Então essa conferência, ela não é só uma conferência que tem um nome legal, ela tem um sentido profético. E eu creio muito que essa igreja, né, que leva como avivamento bíblico no seu nome, tem tudo a ver com esse transbordar de Deus, porque avivamento é isso. Avivamento é quando a barreira da morte foi vencida. É quando a barreira daquilo que estava morto, ela é transpassada. E o que a gente acabou de ler aqui é uma festa de avivamento. E não só uma festa de avivamento, como a gente vai entender que Jesus está daqui em diante, pronto, preparado, prestes a transbordar aquilo que a humanidade nunca tinha visto, a história nunca tinha visto. Que era graça sobre graça. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, ou seja, onde tinha muito pecado, transbordou a graça, superabundou a graça. Porque abundar é estar cheio, superabundar é transbordar. Jesus, aqui no capítulo 12 do Evangelho de João, que antecede o 13, obviamente, antes da ceia, antes de lavar os pés, antes de ser entregue, antes de ser traído, ele está passando por um ritual de preparação. Um ritual de preparação para esse transbordar. Não é só um transbordar da graça, simplesmente. É algo que a gente precisa entender mais profundamente. É um transbordar da onde Deus habitava, ou do lugar de habitação de Deus. Aquele templo que os homens tinham construído, achando que seria a casa de Deus, e construíram em pedra. Jesus testifica que aquilo seria derrubado. Por quê? Porque não comporta a glória de Deus. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Então o que Jesus está dizendo? Olha, Deus vai transbordar da sua presença. Então eu vou pegar essa habitação de Deus, que agora está sendo, né, o próprio Cristo, o verbo encarnado. Deus está ali, encarnado, ilimitado. E Jesus fala, minha carne vai ser rasgada. Eu vou romper todas as barreiras que há em mim, para que haja espaço, para que a casa de Deus seja muito maior. Jesus estava falando de uma expansão. É a promessa que vocês têm. Qual era a expansão? A expansão da casa de Deus. Não simplesmente aquela pedra que Jacó ungiu em Betel, simbolizando a pedra angular como casa de Deus. Mas é o próprio Cristo falando, olha, o que vocês estão vendo aqui, esse templo vai ser destruído, mas em 3 dias ele vai ser reconstruído e ele vai ser muito maior. Você fala, como Jesus vai ser maior? É porque ele não vai ser só aqui. Ele vai ser aí, aqui, aí. Porque lá no Pentecostes, eram 120 agora que se tornaram casa de Deus. Aleluia. Overflow. E a gente está aqui em João, no capítulo 12. E a gente está vendo que está acontecendo uma festa de avivamento. Só que antes da gente chegar aqui, eu queria trazer um breve resumo. Capítulo 11, para a gente entender quem são os personagens. Aqui no capítulo 12 a gente leu que estava sentado Jesus, estava sentado Lázaro, e testifica quem ele ressuscitara.
Marta estava servindo e Maria aparece, mas diz que tinham outros convidados sentados à mesa com Jesus também. Eles estavam celebrando uma festa. Mas para a gente entender o contexto dessa festa, a gente vai em um capítulo anterior. No capítulo 11 de João, a Bíblia começa, eu vou parafrasear para você, me permite, amém? Não me abandona essa noite não, fala comigo, se você fala assim, amém, eu tenho certeza que a gente está se comunicando. Se você não fala, eu vou ter que repetir o exemplo para achar que vocês estão entendendo, amém? Tamo junto. A Bíblia diz no capítulo 11 de João, que Jesus estava com seus discípulos, eles tinham voltado daquela região, inclusive de Betânia, e a Bíblia diz que chegam servos e falam a Jesus, olha Jesus, as irmãs de Lázaro mandaram a gente aqui para falar com você e pedir para você ir curar Lázaro, porque o seu amigo, quem você ama, ele está doente. Então assim, as irmãs de Lázaro, Jesus era amigo da família de Maria, Marta e Lázaro, eles eram amigos. Lázaro ficou doente, ora, Jesus já tinha curado muitas pessoas, nada mais fácil do que chamar o próprio Messias para vir curar o seu irmão. Então elas apelam, elas falam para os servos, vai lá dizer para ele que o amigo dele, quem ele ama, está doente, para ele vir aqui curar. Gente, se você estudar o contexto geográfico naquela época, você vai ver que a distância de onde estava Jesus, provavelmente, ali na região já perto de Jerusalém, e Betânia era muito perto. No decorrer do capítulo 11 você vai ver o cálculo aproximado da distância de onde estava Jesus e Lázaro doente era de aproximadamente 4 a 6 quilômetros. Aí você fala, poxa Rafa, 4 a 6 quilômetros não é muito perto. Bom, para a gente que anda de carro hoje, mas para aqueles homens que andavam a pé, longas distâncias, 6 quilômetros, 5 quilômetros não era nada. Então, nada mais compreensivo de que você chamar Jesus e ele vir atender, sendo que ele está tão perto, inclusive. Mas a Bíblia diz que Jesus fica onde ele está e ele não vai se encontrar com Lázaro ainda. E depois se passam alguns dias, aí Jesus chega para os discípulos e fala bem assim, olha, agora a gente pode ir lá encontrar Lázaro, porque o nosso amigo está dormindo e a gente vai despertá-lo. Olha só que incrível, presta atenção aqui comigo. Jesus chega e fala bem assim, Lázaro está dormindo e a gente vai despertar ele. Os discípulos falam bem assim, Jesus, se Lázaro está dormindo, significa que ele já está melhor. Então não vão voltar para lá. Por que eles falaram isso? Se você ler no contexto depois na sua casa, você vai ver. Porque eles acabaram de sair de lá. Eles tinham acabado de sair nos capítulos anteriores daquela região de Betânia, porque os judeus tentaram matar eles, Jesus e seus discípulos. Então eles fugiram de lá. E eles falam assim, Jesus, melhor não vamos, porque se ele está dormindo, ele está legal. Porque acabaram de matar gente perto de onde está Lázaro. Aí Jesus fala, não, vocês não entenderam. Lázaro está morto e nós vamos nos encontrar com ele. Cara, o que sucede na história é muito legal. Porque os discípulos fazem uma conta. Eles falam assim, bom, a gente estava lá agora há pouco, tentaram matar a gente veio para cá. Jesus está dizendo que Lázaro está morto e agora a gente vai se encontrar com ele. E não sei não se essa ideia está legal. Eu gosto de ser advogado de Tomé, que Tomé é conhecido como um homem incrédulo, né? Mas para mim não. Tomé teve um momento de incredulidade, mas Tomé não era o discípulo incrédulo. Se você ler aqui em João no capítulo 11, Tomé olha para os discípulos e fala assim, vamos com ele morrer também, vamos com Jesus morrer com ele. Tomé já estava caminhando tempo suficiente com Jesus para entender qual era a missão do Cristo. Então ele falou, olha, se é para isso mesmo acontecer, então vamos. Olha, Tomé é um homem de fé. E a Bíblia diz que eles vão, quando eles chegam lá, e agora eu quero contar bem rápido essa história. Quando eles chegam lá, eles ficam na porta, eles não entram adiante da porta da cidade. A Bíblia diz que Marta e Maria já estavam de luto porque Lázaro tinha morrido. Já fazia 4 dias quando Jesus chega. E primeiro se encontra com Jesus Marta. A Bíblia diz que Marta sai da casa quando ela ouve que Jesus está lá e ela corre até onde está Jesus, ela se prostra diante de Jesus e ela fala, mestre, se você tivesse aqui o meu irmão não teria morrido. É muito interessante, porque Marta se adianta, porque aparentemente Maria era íntima de Jesus.
Se você ler a história um pouquinho antes, você vai ver que Marta e Maria eram conhecidos, e você também sabe essa história, de que Maria era atarefada, Marta era atarefada e Maria era a que estava aos pés de Jesus. A gente sempre ensina que a gente tem que ser mais como Maria e menos como Marta. Mas a história vai ensinar pra gente que até Maria, que era íntima de Jesus, tem um momento de decepção. Porque quando as duas ouvem que Jesus chegou, sai primeiro Marta se encontrar com Jesus. Quem Jesus esperava que viesse primeiro? Sua amiga íntima. Mas Maria está lá, dentro de casa. Ela não quer se encontrar com Jesus. Por quê? Porque talvez ela está decepcionada. E a gente percebe no decorrer da história que realmente ela está. Porque quando Jesus responde para Marta, falando assim, vai lá chamar a sua irmã. Marta vai, chama Maria, e Maria vai, agora corre. O mestre está chamando você de volta, você estava decepcionada. E ela vem, corre e se prostra aos pés de Jesus. E ela fala a mesma frase que a irmã. Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus não tem diálogo com Maria, como ele tem com Marta. Ela fala, eu sei que tudo que você pedir para o seu pai, ele vai fazer. Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ela fala, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E Jesus fala, mulher, você não está entendendo o que eu vim fazer. Mas vai lá chamar Maria, eu preciso resolver um negócio. Maria vem, ela se joga aos pés de Cristo, novamente. Está no lugar onde não deveria ter saído, né? E aí você sabe a história. Jesus pergunta, onde o puseste? Onde puseram ele? E Jesus chora. Jesus compartilha sentimento. Jesus se comove. E a gente percebe na história, no capítulo 11, no capítulo 12, que algo no coração de Jesus muda, assim. Tem uma chavinha que vira. Porque Jesus está chorando e, assim, ele não está chorando porque Lázaro está morto necessariamente. Porque ele sabe o que ele está indo fazer. Ele falou isso com os discípulos. Ele acabou de falar para Marta que ele ia ressuscitar. Ele está perguntando para Maria, onde é que você colocou? Vamos resolver isso agora. Mas Jesus talvez está chorando porque ele sabe o que vai suceder depois disso. Bom, a história continua. Ele ressuscita Lázaro. Ele chama Lázaro para fora. O pessoal fica assim maravilhado. A fama de Jesus corre não só por Betânia, mas por toda Jerusalém. Porque Jesus está fazendo aquilo um pouco antes da Páscoa, ou seja, eles já estão na festa dos pães asmos, eles já estão antecedendo a festa dos tabernáculos, o povo inteiro se junta em Jerusalém para fazer tenda, e de repente agora ali em Betânia, que é pertinho, aconteceu uma ressurreição com um monte de testemunho ocular. A fama de Jesus corre como nunca antes. Aí a Bíblia diz que quando Lázaro é ressuscitado, se você vai ver nos outros evangelhos, em Mateus e em Marcos, nos sinóticos, diz que naquele momento os fariseus se juntam e determinam, falando assim, ele precisa morrer. Por quê? Porque era a gota d'água. Então, aquilo que está acontecendo com Lázaro e na história de Jesus e seu ministério é um ponto crucial para o transbordar que Cristo vai fazer em toda a história da humanidade. O transbordar do amor dele. Agora a gente está no capítulo 12. Lázaro já está ressuscitado. Ele está sentado à mesa com Jesus. Os discípulos estão lá. Alguns convidados. Marta está servindo e Maria já vai entrar em cena. Mas agora imagina comigo o seguinte. Está rolando sabe o quê? Uma festa de avivamento. Você já pensou? A gente já participou de festa de aniversário. A gente já participou de festa de casamento. Mas alguém aqui já participou de uma festa de avivamento? Uma janta está acontecendo. Quem está celebrando? Lázaro estava morto 4 dias, irmão. Que isso? Eu queria participar de uma festa de avivamento. Quem queria participar de uma festa de avivamento? Imagina os vizinhos chegando lá e falando assim, não, que rolê é esse que está acontecendo? A gente falando assim, ele fazia 4 dias que estava morto aqui, está vivo? É o quê? É uma festa de avivamento, amigo. Ninguém segura nós. E essa é a primeira coisa que a gente precisa entender antes do transbordar de Deus. Que quando eu falei Espírito Santo, eu quero participar de uma festa de avivamento.
Não só um avivamento de alguém que morreu, mas um avivamento espiritual, o descer do Pentecoste, Espírito Santo, pessoas sendo curadas, salvas, transbordando, sendo transformadas. E o Espírito Santo falou no meu coração assim, falou: Rafa, para que aconteça uma festa de avivamento, é necessário que um amigo meu esteja disposto a se entregar à morte. Porque só está acontecendo uma festa de avivamento porque um amigo de Jesus morreu. Ué, como é que a gente vai ter uma festa de avivamento se não tiver alguém disposto a morrer para que Jesus possa glorificar o nome dele? E aqui eu começo a perceber que o transbordar de Deus, o overflow de Deus, ele vai vir de verdade quando a gente, como igreja, entender e mudar nossa mentalidade. E entender que se a gente é amigo de Jesus íntimo, como Lázaro é, ele vai forçar essa amizade para manifestar a glória dele. Jesus, Lázaro, seu amigo, quem você ama, seu íntimo, teu parceiro, ele está doente. Lázaro é meu amigo. Então, ele espera, a gente se encontra na tumba. É o quê? Não. Se Jesus é meu amigo, nada de ruim vai acontecer comigo. Nenhuma decepção, nenhuma frustração. Eu entrei aqui para parar de sofrer. Não, se Jesus é meu amigo, não, você não está entendendo o Evangelho. O Evangelho que entendeu foi Tomé. Ele falou: Jesus está indo aonde? Então vamos morrer com ele. Se a gente estivesse disposto realmente a se entregar para Jesus e falar: Jesus, eu confio em você. A gente percebe que Marta ficou chateada com Jesus, Maria ficou chateada com Jesus, mas sabe quem não ficou chateado com Jesus? Lázaro. Que Lázaro era amigo de Jesus. Você quer ser amigo de Jesus? Você precisa estar disposto a ele forçar essa amizade. Ele não pode fazer com qualquer pessoa. Uma festa de avivamento só vai acontecer quando uma geração entender que para que aconteça uma festa de avivamento, a gente precisa estar disposto a esperar Jesus se manifestar. E para isso, ele só vai chegar depois da gente morrer. Depois que a gente se entregou. Depois que a gente parou de brigar por causa dos nossos planos, nossas coisinhas, os nossos sonhos pequenininhos, nossas vontades, nossos desejos. Quando a gente se entregar de verdade, quando a gente se entregar por inteiro, a gente vai poder desfrutar dele por completo. Aí ele vai poder fazer uma festa de avivamento. Porque teve um amigo maduro e íntimo dele que se entregou para que ele pudesse se manifestar. Então, às vezes, no aconselhamento, chega a gente para mim e fala assim: Rafa, eu não aguento mais meu trabalho. Eles, sabe, assim, eles caçoam, eles fazem bullying comigo porque eu sou crente. Você ora comigo aqui para ver se Deus não manda fogo do céu? Aconteceu isso com os discípulos. Vocês não sabem de que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar. Então olha só, olha como é a nossa mentalidade prosélita. Compramos um carro novo. Jesus, esse carro agora é seu. Chama o pastor. Pastor, vem aqui ungir o carro, que esse carro aqui agora é de Jesus. Eu comprei, mas é de Jesus. Por quê? A gente quer orar para quê? Aqui a gente quer aquela oração forte. Os anjos do Senhor acampam ao redor do que os teme, os livra. Então vai agora com os 4 querubim, um em cada roda, e com uma espada flamejante, e o ladrão não vai roubar nunca. Não, essa não é a oração do carro que é de Cristo. Qual que é a oração que é o carro que é de Cristo? Esse carro é de Cristo, irmão? Então pronto. Não, mas deixa eu te explicar o que significa esse carro ser de Cristo. O carro ser de Cristo significa que ele se importa mais com uma alma do que com um bem material. Não, isso eu sei, amém. Então beleza, a oração vai ser o seguinte: Jesus, esse carro é seu. Então se ele for roubado, a gente pede que é o seguinte: o carro pode ficar moído todinho, mas o ladrão, ele vai sair ileso, porque ele precisa se encontrar com você. Não, mas essa oração eu não quero, pastor. Bom, então esse carro não pode ser de Cristo. Porque a oração do Cristo foi essa.
A oração do Cristo foi: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Você está entendendo como nossa mente precisa ser transformada? A gente acha que a gente encontrou intimidade em Jesus, mas a gente quer que Ele nos safe de todos os nossos problemas. A parábola do semeador é sobre isso. A que caiu nas pedras é o homem que ouviu e ficou feliz, mas não tinha profundidade. A Bíblia diz: as dificuldades dessa vida escandalizaram. Não, é muito difícil seguir Jesus. Pois é. Não custa muito seguir Jesus, custa tudo. Lázaro é um amigo que ele estava disposto a morrer para que Jesus glorificasse o nome do pai dele, fizesse uma festa de avivamento. Jesus chegou em Betânia. Sabe o que significa Betânia? Casa da miséria. Eu amo a palavra de Deus, cara. Você não se alegra que Jesus escolheu a casa da miséria para fazer uma festa de avivamento? Não sei qual é a sua história, amigo. Mas se Jesus tivesse escolhido outra casa, que não fosse da miséria, ele não tinha chegado na minha. Na casa da escassez, na casa que faltava, e ele fez uma festa de avivamento. Um amigo maduro, Lázaro está com ele na mesa. Nós queremos participar de um avivamento, queremos que as pessoas recebam o avivamento, mas será que a gente está pronto para ser evidência disso? Lázaro estava sentado na mesa sendo evidência de uma festa de avivamento. Ele falou: está acontecendo essa festa porque eu morri e Jesus vai ressuscitar. Quando alguém chega e fala assim: Rafa, eu não aguento mais meu casamento, não dá mais, eu não aguento mais. Eu falo: glória a Deus, era tudo que a gente precisava, você parar de tentar fazer na força do teu braço. Vai morrer ou não vai? Se você morrer, Jesus pode glorificar o nome dele. Não, mas eu não aguento mais ministrar o louvor junto com essa banda, não, me troca de área. Glória a Deus, se não aguenta mais. Vamos morrer ou não vamos? Jesus pode usar a sua vida para glorificar o nome dele? Então aí você precisa, ele vai forçar a amizade. Não, se eu sou amigo de Jesus, ele não vai deixar nada de ruim acontecer comigo. Irmão, você precisa ler a história do Evangelho. Ele falou assim: mas onde é que está a amizade de Jesus nisso? A amizade de Jesus está no propósito maior, meu amigo. Essa vida aqui é uma injeção, cara. Já tomou injeção? Você ficou agoniando, assim, injeção. Não, injeção. Aí você tomou injeção e você falou: oxe, era isso? Essa velocidade é a vida. Lázaro esperou Jesus quando parecia que era o fim. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. O transbordar que Deus vai mandar, vão ter dois tipos de pessoa. Vai ter as pessoas que acreditam que Deus está com ela, que Deus estará com elas na dificuldade, tá? Esse é um grupo de pessoas. Eu acredito, Rafa, eu acredito que Deus vai estar comigo no dia mal. Aí tem o outro grupo de pessoas que não acreditam, que tem certeza, irmão. Sabe por quê? Porque uma coisa é você acreditar que você vai passar pelo vale da sombra da morte, ele vai estar contigo. Outra coisa é você viver. Não, eu estava lá. O apóstolo João fala: não, a gente viu a glória como a glória do unigênito. Nossos olhos não viram apenas, nosso ouvido não ouviu, nossas mãos apalparam. Eu queria ser íntimo de Jesus. Cara, teve um homem que encostou o ouvido no peito de Deus e viu o coração dele acelerar na angústia, irmão. Íntimo de Jesus. Mas ele estava disposto também a ser jogado num caldeirão de óleo quente, segundo a tradição. A gente está esperando de Deus safar a gente de todos os problemas. A gente está esperando do mundo aceitar a gente e colocar um pedestal na gente. Deus, ele quer transbordar, mas sabe o que ele precisa para transbordar? Romper. Precisa romper. Nosso coração precisa ser rasgado para que Jesus apareça. Uma festa de avivamento só vai acontecer quando a evidência do avivamento de alguém que estava morto e agora foi vivificado. Aí olha só, o versículo 9 e 10 do capítulo 12 diz: os judeus também queriam matar Lázaro. Pelo amor de Deus, ser amigo de Jesus é muito duro. O cara acabou de ressuscitar, ele não tem sossego.
Os judeus não querem só matar Jesus, querem matar Lázaro. Eu tinha acabado de morrer. Imagina. Se eu sou Lázaro, olha para Jesus. Jesus, eu estava bem melhor lá no seio de Abraão, Jesus. Uma hora dessa, você vai me trazer para morrer de novo? Esse amigo de Jesus, ele entende que depois que ele foi vivificado, vamos tentar pegar ele de tudo que é jeito de novo. Sabe qual é a recompensa de ser amigo íntimo de Jesus? É que na intimidade ele revela coisas que para outras pessoas ele não revela. Todo mundo naquela festa conhecia um Jesus, Lázaro conhecia outro. Ninguém ouviu a voz de Jesus como Lázaro ouviu. Jesus, chegará um tempo que os mortos ouvirão a minha voz. Nessa história, Lázaro era a terceira pessoa que Jesus tinha ressuscitado no seu ministério. E o último. Antes das primícias, obviamente. Então a gente tem a ressurreição da filha de Lázaro. A gente tem a ressurreição do filho da viúva, que Jesus toca no esquife. E agora a gente tem a ressurreição de Lázaro, terceiro. Ninguém ouviu a voz de Jesus lá no seio de Abraão igual Lázaro. Imagina isso, cara. Tem um monte de gente no seio de Abraão. Por que está existindo o seio de Abraão ainda? Não está a redenção completa. Você está comigo? Mal menos. Eu estou acabando. Imagina, tá Abraão, tá Noé, tá Enoque, tá todo mundo ali no seio de Abraão, Isaías, tá Davi no seio de Abraão, irmão. E quem tá no seio de Abraão também? Lázaro. E de repente tá todo mundo lá num conversa, num rolê, sei lá o que acontecia no seio de Abraão. Sei que de repente só um deles ouviu o nome, falou: Lázaro, vem meu amigo. Imagina Lázaro, falou assim: galera, muito bom esse rolê aqui, mas eu tô indo nessa. Gente, intimidade com Jesus é ter revelação que os outros não tiveram. Porque não é só estar disposto a ser entregue. Existe uma recompensa para isso. É estar tão perto de Jesus. Na ceia, só um sabia quem ia trair e falou para o outro. Mas era João, ninguém mais naquela mesa sabia quem ia trair. Por quê? Porque ele estava perto, amigo. Porque ele era íntimo. Intimidade tem totalmente a ver com o nível de revelação ou explicação. Vamos lá, Você está comigo? Lembra que eu falei, você está muito em silêncio, então eu vou trazer exemplo. Imagina que imagina que o Gui chega em casa, entendeu? Com um carro novo. Amém? Uma Dodge Ram Heavy Duty. Nossa, não entra nem na minha garagem. Nem cabe na minha garagem, mas eu recebo. Gui chegou em casa. Mas peraí, vamos lá. O Gui, antes de chegar em casa, chegou na igreja com a Dodge Ram Evidente. Aí ele chega na igreja, tá um irmãozinho na igreja e fala assim: nossa, Gui, que negócio é esse? Que carro é esse? Que você comprou? Você tinha dinheiro para pagar esse carro? Imagina. O Gui nem conhece o cara não conhece o Gui. Ele pode olhar para ele e falar com todo amor e carinho, falar: ô irmão, tudo bem? Pô, beleza. É o seguinte, a resposta para sua pergunta é: não te interessa? A vida é minha. O Gui deve satisfação pro fulano de tal? Deve. Por quê? Porque o nível de intimidade que ele tem, entendeu? Eu não devo satisfação e explicação para quem não tem intimidade comigo. Agora, se o Gui chegar em casa com um carro novo, uma Dodge Ram Evidente, e a amada dele na porta olhar e falar assim: que carro é esse? Ele não vai responder: não te interessa. Porque senão ele vai morar no carro, né? Por que ele deve explicar? Por que ele se sente? Não que ele deve, mas ele se sente no ímpeto de explicar. Porque ele tem intimidade. Rafa, respalda isso na Bíblia. Respaldo. Gênesis capítulo 20. Deus está prestes a destruir Sodoma e Gomorra, exercer juízo. Mas antes de exercer juízo, ele decide derramar graça sobre alguém.
Ele chega lá na tenda de Abraão. Deus, caminhando consigo mesmo, fala: poderia eu fazer tal coisa, Abraão? Eu poderia fazer tal coisa sem compartilhar com meu amigo Abraão, sabendo que ele será pai de uma grande nação, ensinará a seus filhos os meus estatutos e caminho? Meu Deus está conversando com ele mesmo, falando: como é que eu vou fazer isso sem conversar com Abraão antes? Como assim, Deus? Falou assim: pô, mas Abraão é meu amigo. Então vamos lá. Às vezes, aqui não, só lá no Novo Mundo, chega a gente e fala: eu estou passando uma treta. E assim, não sei porquê, Jesus não me explica. Aí eu fico pensando, se você tivesse pertinho no coração dele, ele te explicava. Porque a sua intimidade vai determinar o nível de explicação e revelação que você tem. Todo mundo naquela festa de avivamento estava contente, mas ninguém ouviu a voz de Jesus como Lázaro ouviu. Ninguém passou pelo que Lázaro passou. Ninguém viu o que Lázaro viu. Aí, gente, a gente está chegando na parte que a gente leu aqui. Maria entra em cena. Lembra que na história que você conhece muito bem, inclusive tem músicas a respeito disso, Marta servia, era que servia, né? E Maria que estava aos pés de Jesus. Está lá de novo, Marta servindo. E agora no capítulo 12, Maria vai para os pés de Jesus. O que Jesus espera? Essa é a pergunta. O que Jesus espera de nós quando Ele está prestes a transbordar? Que é isso que vai acontecer uns dias em seguida. Jesus vai transbordar do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, da sua virtude. Jesus vai transbordar e romper tanto que o véu vai se rasgar de alto a baixo, já não vai mais ter separação entre Deus e os homens. Aleluia. Jesus vai transbordar tanto que ele vai, depois de 3 dias, romper o inferno. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o seu aguilhão? O que ele espera antes? Entra em cena Maria. Maria também se converteu, porque Maria entendeu que estar aos pés de Jesus não é só em receber. Maria entendeu que todo aquele que se encontra com Jesus e começa a ter intimidade com Ele, entende que tem que estar aos pés de Jesus também para dar alguma coisa, para entregar. E Maria entra. E a Bíblia diz que Maria entra e ela está carregando um frasco de perfume. Um nardo puro. E diz que ela quebra. Num dos evangelhos sinóticos diz que ela quebra, ela rompe. E aí Judas fala: não, mas como fazer um negócio desse? E Jesus fala: deixai-a, porque ela me ungiu, ela está me ungindo para o meu sepultamento. Eu fico imaginando: Jesus, que conversa mórbida essa aí? Não, pô, a gente está numa festa de avivamento. Como é que está numa festa de avivamento e você está triste? Jesus fala: não, deixa ela. Ela está me ungindo. A gente precisa entender que o nosso modelo é Cristo. Ele continua sendo nosso padrão. Então quando eu ouço a gente falando: olha, eu queria ser ungido, bota a mão na minha cabeça, para Deus me ungir, Deus me usar. Eu falo: cara, sabe o que você está pedindo, irmão? Não, eu queria realmente sentar nesse lugar, eu queria estar intimidado. Eu falo: cara, sabe o que você está pedindo? Você está pedindo para assim ser entregue. Não, como assim? Os filhos do trovão. Mãe deles chega para Jesus e fala: ô Jesus, meu filho pode sentar uma à direita, outra à esquerda, no seu reino. Aí Jesus fala: olha, eles estão... Quem vai decidir isso é o meu pai, mas a pergunta é: eles estão aptos a tomar, eles tomariam o cálice que eu estou prestes a tomar? Ela nem sabe o que ele está falando. João, o irmão dele, muito menos. Não, eles tomam sim. Eles falam: não, nós tomamos, tomar esse cálice aí. Jesus fala: vocês vão tomar. Ser amigo de Jesus. Ser amigo de Jesus é entender o que Paulo falou quando ele disse: eu não tenho minha vida preciosa mais para mim mesmo, contanto que eu cumpra o propósito de Deus. Eu só quero uma coisa:
Ganhar a Cristo e ser achado nele. Toda vez que eu prego essa mensagem, vem alguém depois orar por mim, falando assim, Senhor, tira toda a depressão desse menino. Eu falo, que depressão, cara, eu sou o cara mais feliz do mundo. Quando me pergunto como eu estou, eu falo muito melhor do que eu mereço. Mas eu entendi. As escamas caíram dos olhos, o chamado do meu mestre é ser entregue para que haja vida. Jesus fala, se um grão de trigo não cai, não morre, ele não gera vida. O que isso quer dizer na nossa vida? Quer dizer o seguinte, quando eu estou em casa com a minha esposa, e ela precisa desfrutar de Cristo, eu preciso entender que eu preciso sair de cena, eu preciso morrer. Que se ela desfruta do Rafael, ela vai se incomodar, porque o Rafael incomoda muita gente. É esse lugar de contentamento em Deus. É esse lugar da gente ver o que Ele quer mostrar na intimidade. E aí, não é sobre a gente. Quando eu era mais jovem, quando eu era novo, cada 5 palavras que eu falava, 3 era: Deus me falou, Deus me disse. Não, mas Deus me disse que é ela que eu vou casar. Deus me disse que é essa faculdade que eu vou fazer. Não, Deus me falou, não, Deus me disse. Não, Deus me falou, Deus me disse. Até hoje eu sento com os meninos lá, é assim, senta lá, ele tem 20 anos. Não, Deus me falou que isso, Deus me falou que aquilo. Deus me falou para entregar cela. Não, Deus me falou para não sei o quê. E eu falo, rapaz, Deus fala com você mesmo, né, cara? Toda semana ele fala umas 10 vezes. Eu pergunto, cara, quando foi a última vez que Deus te repreendeu? Ele, como assim? Eu falei, meu amigo. Porque ou eu estou ficando pior, porque toda semana quando Deus fala comigo, Ele corrige meu coração em alguma coisa. Ele fala, Rafa, sua intenção não está pura nisso aqui. Rafa, presta atenção. Cara, é maravilhoso amadurecer na caminhada com Cristo. Porque agora você está entregue à morte. Fala, Deus, pode vir. Qual que é? Qual que é o meu pecado? Esse é o seu pecado. Agora, deixa eu te falar um negócio. Quando eu era jovem, eu falava, Deus me disse, Deus me falou, e era tudo sobre mim. Não, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, que eu vou estar no lugar para fazer isso e aquilo. Cara, se a gente estivesse tão íntimo de Deus, que Ele não falasse sobre nós. E se a gente estivesse num lugar de intimidade, porque aquela festa de avivamento não era para Lázaro, cara. Aquela festa de avivamento era um testamento. Jesus está sentado naquela mesa e todo mundo está celebrando, mas ele não. Sabe por quê? Porque ele sabe que ressuscitar Lázaro era a gota d'água que faltava para ele ser sentenciado pelos homens. Está lá escrito. A partir daquele dia, eles concordaram em matar Jesus. Eu não sei, uma teoria. Pode falar uma teoria? Se eu pergunto para Jesus, por que você está assim? É como se ele dissesse, a minha hora se aproxima. Que é o seguinte, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, sim ou não? A recompensa pelo pecado, ou o pagamento pelo pecado é a morte. Todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a morte de todos os homens é o pagamento da sua dívida. Física e espiritual que já estava. Condenação eterna, distante de Deus. Se Lázaro morreu, a dívida dele em relação ao pecado, está paga ou não está? A recompensa do pecado é a morte, ele morreu, está saudado, está longe de Deus, destituído da glória de Deus, pronto. Agora imagina, hoje em dia, vocês são jovens, né? Vocês não sabem o que é cheque. Quem sabe o que é cheque? Levanta a mão. Sabe o que é cheque. Imagina que o pagamento da vida de Lázaro está lá. Está saudado. A recompensa, o pagamento do pecado dele, morte. Aí tinha uma parada lá nas antigas que era assustar o cheque. O que é assustar o cheque? Não é assustar o cheque. Era cancelar o cheque. Era chegar lá e falar assim, sabe aquele papel que eu dei como garantia de pagamento? Não vai ter mais. Falou pro banco, esquece que lá, eu estou assustando o cheque. Só que o cara continua lá. É como se Jesus tivesse pego o pagamento de Lázaro e falado assim, da mão da morte,
segurem um pouquinho. Ué, tinha uma dívida, ela foi paga, agora foi retroagida, a dívida continua em vigor. Que o pagamento não era perfeito. Então a conta é: quem é que vai pagar aquilo lá? É Jesus sentado na mesa? Eu não sei. Jesus ressuscitou 3 pessoas. Será que é por isso que foram 3 dias? Eu não sei. Mas seria muito interessante. Ele está sentado na mesa, todo mundo está em festa, mas Jesus não está em festa. Eu imagino Lázaro, porque Lázaro ele também morreu um dia. Fico imaginando Lázaro pensando: ô Jesus, você é meu amigo, amo você, mas assim, por que você me chamou? Olha a treta, agora os judeus querem me matar também. Eu imagino Jesus falando: ô amigo, meu tempo está chegando. Mas sabe que eu te chamei de volta? Estava com saudade de sentar com você à mesa. Delícia, não é não? Ser amigo de Jesus. Se a gente encontrasse um lugar de intimidade onde Ele não falasse mais sobre nós. Você já dormiu no colo de Jesus, cara, chorando na presença dele? É bom demais. E quando Ele começa a compartilhar coisas com você que você não tem nada para fazer com aquilo. Você olha e fala assim: Deus, eu devia estar falando isso com um pastor lá do Japão. E Deus fala: mas eu não falei com você para você fazer alguma coisa. Eu falei que eu queria compartilhar com você. Você vai fazer isso nos próximos tempos, Deus? É isso que Deus faz quando senta com um amigo, é isso que Deus faz. Ele senta com Abraão e fala: Abraão, é o seguinte, essa terra aqui que você está pisando eu vou dar para você, mas não é agora. Porque o pecado desse povo não chegou, mas fica tranquilo, que vocês vão ser levados para uma terra alheia. E depois de 400 anos, quando o povo seu, seus descendentes, que você está olhando para o céu, igual o número das estrelas, que não consegue contar, multiplicar, eu vou trazer de volta para cá, mas eu vou tirar com grande despojo. Irmão, Deus está dando um spoiler para Abraão, cara. Não nasceu, meu Deus, não nasceu nem o neto dele ainda. Deus está falando lá da frente. Deus não está falando só, não, eu vou fazer um negócio legal. Deus está dando detalhe. Intimidade. Deus quer falar com você o que Ele vai fazer nesse romper. Mas você precisa estar nesse lugar. Maria chega e ela quebra aos pés de Jesus esse perfume. E aí o pessoal lá, né? Judas tá doidão. Não, imagina, um negócio caro desse, que desperdício. Todo mundo acha um desperdício. Gente que está no meio do rolê. Não, desperdício. Você está fazendo isso para Jesus? Não, cara, que desperdício. Eu gosto muito do pastor Luciano. Ele está nessa pegada de jejum, né? Uma loucura, irmão. Às vezes ele convoca nós. A última eu quase morri. Ô Rafa, começar um jejum de 40 dias, pô, depois do 4º dia é moleza. É nada, cara. Não, o Luciano manda vídeo, não, 10º dia, 20º dia só na água. Eu tô aqui na academia, olha só. É fácil, e a gente tá morrendo. A gente num grupo lá fala meio assim: rapaz, a gente quer essa unção do Luciano com... As pessoas aí chegam e falam meio assim: Rafa, mas você não acha que ele tá fazendo demais? O pessoal se preocupa. Cara, sabe qual é a frase do pastor Luciano? As pessoas chegam e falam assim: pastor, mas você não acha que você está fazendo mais do que Jesus pediu? A resposta dele é: fala, filho, mesmo que ele não tenha pedido, você acha que ele não merece? Ele não merece mais devoção? Ele não merece mais entrega? Ele não merece mais renúncia? Ele não merece a gente estar num lugar tão íntimo dele, que a gente ouve a batida do coração dele? Qual é o seu desejo, Deus? Então, a gente vai começar a ver o avivamento de verdade, e o romper e o transbordar, quando a gente parar de se reunir para saber o que Deus quer fazer com a gente, mas o que Ele quer fazer, entendeu? E a gente está disposto a ser igual Maria. Ela chega, ela entra, ela não está nem aí com Judas, que fica toda hora botando essa pilha. Não, mas a gente deve sempre ter alguém que fala: não, mas deveria fazer outra coisa, que desperdício. Aí Jesus fala assim: ô Judas, cara, não enche.
Os pobres, vocês vão ter sempre com vocês. Ajuda quanto vocês vão poder ajudar sempre. Eu nem sempre. Ela está me ungindo para o meu sepultamento. Ela está me preparando. A Bíblia diz, presta atenção nisso, que ela quebra o perfume e diz que a casa se enche da fragrância. Imagina o poder desse perfume. Era um perfume muito caro, 300 denários, né? 300 dias de trabalho. Eu entendo o escândalo que causou em Judas. Você está comigo ainda? Imagina alguém chegar aqui e quebrar um perfume de 13 mil reais quase. Pega o salário mínimo, multiplica por um ano, vai dar quase 13. Alguém chega aqui, imagina, alguém amontou aqui 13 mil reais e bota fogo e fala um sacrifício ao Senhor. Ah, estava todo mundo desesperado aqui. Então assim, a gente olha para Judas e a gente julga rapidão, entendeu? Mas não é só Judas que está escandalizado. Tem um monte de gente naquela mesa escandalizado. Mas eles não entenderam uma coisa que Maria entendeu. E aqui é a parte importante. Você está comigo? Maria quebra aquele perfume e a Bíblia diz que ela derrama sobre os pés de Jesus. Num dos sinóticos diz que ela unge também Jesus, que pode significar sua cabeça. E ele fala, ela está me ungindo, me preparando para o meu sepultamento. Maria não só está reconhecendo que aquele é o ungido do Senhor, é o Messias. Ela acabou de ver o irmão dela ressuscitar. E ela começa a enxugar os pés de Jesus, passar com os cabelos. A mistura do perfume, os pés de Jesus e os cabelos dela. Aí a primeira coisa que eu quero entender. Eu sou um cara que eu faço umas perguntas que ninguém, parece loucura assim, né? Mas eu tô lendo essa história e falo meio assim, mas essa mulher enxugou com os cabelos, mas não tinha pano? Não tinha uma toalha naquela casa lá? E aí eu fui perguntar, eu fui procurar, fui estudar, peguei meus comentários bíblicos, botei tudo em cima da mesa, e peguei as bíblias de estudo, até o ChatGPT eu busquei. Sabe qual foi a resposta que eu encontrei? Sabe por que ela enxugou os pés de Jesus com os cabelos? Não faço ideia. Essa era a resposta, nós não faz ideia. Aí de repente eu estou num momento devocional, e quando uma pergunta fica encucando no meu coração, aí eu imaginei uma coisa. Imagina o poder daquele perfume, da fragrância. Era um perfume muito caro porque ele era muito forte, ele era uma essência assim muito preciosa, fabricada ao norte da Índia. Se o simples fato dela derramar o perfume, ela quebrar e derramar o perfume, encheu toda a casa, imagina o cheiro que tinha nos pés e no cabelo dela, nos pés de Jesus e no cabelo dela, quão forte era. Aí na hora eu imaginei um negócio, imagina a Marta na cozinha, preparando a comida, e de repente entra alguém na cozinha e ela está de costas. E ela não sabe se quem entrou na cozinha é Jesus ou é Maria. E se a gente estivesse tão íntimo de Jesus e se entregue aos pés dele, ao ponto que as pessoas já não soubessem se o cheiro é nosso ou é de Jesus? Se você entrasse no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, e as pessoas não soubessem diferenciar, e a Bíblia diz que os incrédulos são como os cegos, o que eles sentem? Eles sentem cheiro. Ué, quem é que está aqui? É Jesus? Então toda vez que minha esposa está em casa, ela sente um cheiro ruim, eu sei que está faltando Jesus aqui. Maria e Jesus tinham o mesmo cheiro. Eu sei que Enoque andou com Deus e desapareceu e foi fisicamente, mas se a gente pegasse esse exemplo de andar com Deus em intimidade e desaparecer, entendeu? Desaparecer e Jesus aparecer. Meu amigo, a revolução do discipulado de Jesus estava pronta. Você quer causar uma festa de avivamento na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade? Se você ama Jesus, você vai amar o que ele ama, você vai querer fazer isso. Você vai precisar estar disposto a se entregar por completo e tê-lo por inteiro. Um amigo íntimo.
A outra pergunta que eu faço é: por que Maria quebrou? Por que ela não abriu? Né? É dramático, né? Dramática Maria, ela quebra. Pá, não sei como ela quebra. Por que ela não abre, derrama? Porque, queridos, aquele frasco que ela estava segurando não era só o que ela tinha de mais precioso. Talvez era a única coisa que ela tinha de precioso. A Bíblia não fala o nome dos pais deles e também não fala o nome dos cônjuges. Então não se sabe a idade que eles têm. A festa não está nem sendo na casa deles, a festa está sendo na casa de outra pessoa. Simão, o leproso. Eu não sei a condição de Marta, Maria e Lázaro financeira, mas aquilo que ela tinha, cara, provavelmente era tudo que ela tinha. E aquilo não simbolizava só o amor dela. Eu acho que aquele frasco, ela olhava como se fosse ela, entendeu? Porque se você abre e derrama, você pode guardar um pouquinho. Mas se você quebra, meu amigo, já era. Sabe quando vai ter uma festa de avivamento? Um overflow, um transbordar aqui no Xaxim? Para a gente parar de ficar abrindo, derramando um pouquinho, fechando. Quando a gente quebrar, irmão. A gente falar assim, eu rasgo o nosso coração e aparece. Não tem mais volta. Quebrou, não tem mais volta, filho. Os discípulos de Jesus entenderam isso. A gente precisa entender isso. É Tomé lá, falando assim, ó, vamos com ele então, vamos morrer com ele, a missão dele, então a gente vai. Não temos mais a nossa vida preciosa para nós mesmos. Então Maria está lá e ela está se quebrando aos pés de Jesus. Falando, Jesus, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, agora é seu, aqui. Qual que foi a recompensa dela? Agora eles têm o mesmo cheiro. Ah, que delícia. Nossa, como você está diferente. Cadê aquele meu filho que só reclamava? Aquela minha filha que respondia, acabou. O que aconteceu? Estou sentindo um cheiro diferente. Ai, Jesus, está entrando em casa. Ué, cadê aquele funcionário que chegava tarde, saía mais cedo, ficava gambelando no trabalho, está produzindo, meu Deus, o que está acontecendo? O chefe fala, que cheiro diferente é esse? É Jesus, está entrando no lugar. Então agora, se não diferencia mais se é a gente ou se é Jesus, então a gente entendeu o que é ser comissionado em nome dele. Que o mundo das trevas também não vai diferenciar. Não é? Sai em nome de Jesus, aí os demônios falam, ué, mas quem é? Cara, não interessa, o cheiro é do Nazareno. Eita. E as curas? A mesma coisa, irmão. E os milagres? É igual. Jesus fala, se vocês imporem as mãos, vai acontecer. Por quê? Porque o cheiro é o mesmo. Você pode se colocar de pé comigo nessa noite? Agora deixa eu dizer um negócio para você, querido. Você está comigo ainda? A recompensa de Maria não foi só apenas ter o mesmo cheiro que Jesus. Se você ler lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 13, Jesus fala, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, essa boa notícia, será também contado o que ela fez para a memória sua. Cara, presta atenção nisso aqui. O apóstolo Paulo, ele compara a caminhada cristã com uma corrida, uma carreira, fazendo uma comparação com as Olimpíadas da Grécia, tá? A corrida de revezamento, a corrida de resistência foi criada lá, já existia. Sabe o que nós como geração precisamos entender? Presta atenção em mim aqui, é isso que a gente precisa entender quando a gente anda em intimidade com Jesus, porque daí a gente anda em intimidade com Jesus, ele compartilha o futuro, presta atenção comigo. Em 2015, se eu não me engano, foi o Mundial de Atletismo. E a equipe dos Estados Unidos na corrida de revezamento era a favorita. Ela só tinha um problema. A equipe da Jamaica. Mas a equipe da Jamaica não era aquilo tudo. Mas tinha um cara lá na equipe da Jamaica que era o bichão. O nome dele era
Usain Bolt. Os caras falavam, o homem mais rápido do mundo tá na equipe da Jamaica. Todos os americanos eram melhores que todos os jamaicanos, menos que o Usain Bolt. Então, eles se prepararam para tentar ganhar a corrida de revezamento. Cara, quando você chegar em casa, coloca lá no Google, Mundial 2015 de revezamento. É lindo de ver. A equipe jamaicana tá perdendo. E eles colocam para correr por último o Usain Bolt, sabe por quê? Porque o mais rápido tem que correr por último. Porque o mais rápido, ele vai recuperar a distância. E cara, os Usain Bolt, eles estão atrás da equipe dos Estados Unidos. O Usain Bolt começa a correr, meu amigo. E os americanos parecem que estão em câmera lenta. O último americano, tadinho dele. O Usain Bolt ganha de 2, 3 metros de distância. E é festa. Sabe o que a gente precisa entender, meu amigo? Presta atenção comigo. A gente lê a Bíblia, Carol, eu preciso muito que você preste atenção nisso, pra você entender o que eu quero dizer. A gente lê a Bíblia, a gente olha a história de Pedro, de Paulo, de João, de Felipe, de Natanael, de Tomé, Matias, Estevão. A gente fala, meu Deus, esses caras assim eram crentes. Nossa, como eu queria ser amigo deles. Irmão, aquilo foi o começo. Você acha que Deus deixou por último o pior que ele tinha, irmão? É isso que o diabo quer que a gente pense. Eu não estou falando que eu me acho melhor que Paulo. Não, pelo amor de Deus. Mas Deus não ia deixar por último o pior que ele tinha. Pelo contrário, a promessa dos últimos dias é uma colheita muito maior. A promessa dos últimos dias é um derramar muito maior. Você está comigo? Meu Deus. Mas para isso precisa do quê? Vasos vazios, para que ele possa encher. Ou totalmente quebrados, para que ele possa derramar. Quando a gente fala ser cheio, a gente acha que é de fora para dentro, né? Mas ser cheio para Deus é rio de água viva fluindo de dentro para fora. Então precisa romper, precisa overflow, amigo. Mas para isso você precisa de um outro nível de entrega. Você precisa, igual Maria, se prostrar lá e quebrar tudo. Não dá para ter reserva, meu amigo. Não dá, irmão. Ou Jesus terá tudo de nós, ou Ele não quer nada. É isso. Esse é o Evangelho de Cristo. Qual que é a recompensa além de cheirar como Jesus? Meu amigo, Jesus disse, eu em verdade eu digo para vocês, onde for pregado em todo mundo essa boa notícia, o Evangelho, vai ser contado o que ela fez para a memória dela. Onde você vê Jesus fazendo isso? Onde você vê Jesus falando para o discípulo, tá vendo o que está acontecendo aqui? Então, essa pessoa aqui, não deixa ninguém esquecer isso aqui. Para memória de quem? Jesus não está falando memória minha, Jesus não está falando memória do Pai, memória dela. Meu amigo, você está prestando atenção nisso aqui, cara? Jesus parou a história dele, falar bem assim, faz o seguinte, conta o que ela fez. Sabe qual é a maior recompensa junto com cheirar igual Jesus cheira? Se entregar, se quebrantar por completo. A vida dele, não mais a nossa. É participar da história de Jesus. Meu amigo, participar da história de Jesus. Você está feliz com uma promoção no trabalho? Você está feliz que você passou na Federal de Medicina? Pô, top demais, vamos celebrar junto. Mas meu amigo, você sabe o que é participar da história de Deus? Os anjos queriam isso, cara. A Bíblia diz que os anjos desejaram, anelaram participar, anunciando o Evangelho, a boa notícia, mas dele confiou a nós. E ele deixou o melhor por último? Com certeza, está escrito na sua palavra. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Sonhos, visões, em que na família de Deus, nos velhos, nos jovens. Cara, não se contente a ser um crente bonitinho de domingo à noite. Vocês querem se preparar para o transbordar de Deus? Precisa entregar tudo. E eu queria terminar com esse apelo. Cara, participar da história de Jesus não tem um final de semana que eu não tô chorando, cara.
Meu Deus, é a sua história. E você convidou a gente a fazer parte. Ele não precisava, ele não precisa de mim, ele não precisa de mim. Essa é a maior consciência que eu tenho. Jesus não precisa de mim. Se eu não viesse aqui, ele ia mandar o outro, até melhor. Mas ele convidou a fazer parte da história dele. O que eu vou fazer com isso? Ah, meu amigo, vou fazer igual Tomé. É o quê? É para ir com ele aonde? Não, a gente vai. Mas estavam querendo matar a gente lá, mas a gente vai. Eu termino com isso. Alguns historiadores dizem que aquele perfume era raro, era muito caro. Ele geralmente era dado a uma filha. Um pai rico dava a uma filha esse perfume muito caro, e ela podia usar esse perfume em 2 ocasiões, uma que ela escolhesse. Ou ela guardava esse perfume pro dia do casamento dela, ou ela guardava esse perfume pro dia do sepultamento dela. Mas ninguém gastava esse perfume de outro jeito. Mas sabe o que Maria entendeu? Ela entendeu que quem entrou naquela casa era o noivo que ela sempre desejava. Não há mais carências e ausências. Ela fala, eu não estou fazendo isso porque eu preciso de alguma coisa, eu estou fazendo isso porque eu já entendi tudo, eu recebi tudo. E por que ela não guarda para o sepultamento então? Ah, porque está ali naquela mesa aquele que é maior do que a morte. Ele é a ressurreição e a vida. O que eu vou guardar isso aqui para o meu sepultamento, Deus? Quando a gente se encontrar com Ele em intimidade, se quebrantar de verdade, cara, a gente vai descobrir que não existe mais carências e ausências na presença dEle. Sabe por quê? Porque Ele transbordou em nosso coração. Então eu não preciso mais fingir que eu sou alguém que eu não sou para ser aceito. Eu não preciso mais mentir, eu não preciso mais me esconder, eu não preciso mais usar máscara. Por quê? Porque não tem mais carência e ausência. Eu não preciso guardar mais nada que eu acho que é valioso. Não tem mais nada valioso. Eu encontrei a pérola de grande valor. Eu encontrei o tesouro escondido no campo. Então eu vendo o quê? Para tudo. Sabe qual é o trabalho de vender tudo que você tem? É bastante. Não é só o valor do que você tem, é o trabalho de vender tudo que você tem. É muita coisa. É muito tempo no OLX. Mas a recompensa desse tesouro é muito maior, cara. É muito maior. Então eu queria terminar assim, que a gente pudesse, em sinceridade, ter um momento diante de Deus. Eu não vou falar o que você precisa fazer. Você faz o que você quiser fazer, meu irmão. A gente está em casa, em família. Se você quiser ficar no seu lugar, se você quiser vir para frente, se você quiser ir lá para trás, se você quiser... o que você quiser fazer, mas assim, que você evidencie que você está realmente se entregando por completo, sabe, renovando. Se você já tinha essa consciência, você fala, Jesus, eu já tinha essa consciência, mas existe lugar mais profundo, intimidade contigo, eu quero me entregar mais, num nível mais profundo. Eu não quero ter minha vida preciosa para mim mesmo, eu quero te conhecer, Senhor, te tornar conhecido de uma maneira que eu não fiz antes. Então esse é o seu momento. O que você quiser fazer, faça logo, faça depressa, mas faça. Enquanto você responde ao Senhor, você e Deus, no momento de quebrantamento, sinceridade, queria que a gente pudesse ter esse momento com o Senhor. Nós acreditamos no transbordar de Deus, mas antes disso é exigido algumas coisas. Uma renúncia completa, uma entrega total, para que Ele possa nos ter por completo, para que a gente possa desfrutar dEle por inteiro. Quebrantados e quebrados, sem reserva, sem volta.